Oi, meus amores! Hoje trago para vocês mais um episódio de Vampire Heart. Espero que aproveitem bastante. Antes de começar, quero aproveitar para convidar você a se tornar membro do canal. É super simples. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de apoiar diretamente o canal, você ainda ganha benefícios exclusivos e ajuda esse espaço a crescer cada vez mais. Mas e se não der, não tem problema. Só de deixar o seu like e se inscrever, você já me ajuda demais. E eu fico muito feliz com cada gesto de carinho. Então é isso, meus amores. Obrigada por estarem aqui comigo. Agora vamos juntos para o vídeo. Em um dia comum na escola, Do-kyun caminhava pelos corredores ao lado do amigo Sun-jae, quando Ha-jin surgiu de repente, com o rosto marcado por uma mistura de desespero e urgência. Seus olhos brilhavam quase como se estivesse prestes a chorar, e ele agarrou a blusa de Do-kyun com força, implorando para que ele lhe emprestasse a jaqueta. O sol, inimigo silencioso para Ha-jin por ser vampiro, castigava seus braços com uma ardência intensa, deixando-o vulnerável e aflito. Sun-jae observava a cena com um sorriso discreto, convencido de que aquela proximidade entre Do-kyung e Ha-jin não era mera amizade, mas algo mais profundo, talvez um casal em formação. Do-kyung, por sua vez, sentiu o peso do momento e a preocupação de não causar uma impressão errada. Ele respondeu apressado, tentando se desvencilhar do aperto de Ha-jin, preocupado com o atraso para a aula, mas sem deixar de ceder àquele pedido urgente. Mais tarde, enquanto Sun-jae seguia para a enfermaria, sentindo um desconforto na barriga, ele pediu um remédio na recepção. Enquanto a atendente anotava seus dados, um murmúrio familiar chamou sua atenção vindo de um dos quartos próximos. Curioso, ele se aproximou e reconheceu a voz de Do-kyung, que reclamava com alguém, explicando que só estava ali porque a outra pessoa havia dito que se sentia mal, e que até havia emprestado sua jaqueta, pedindo para ser solto. Intrigado, Sun-jae se aproximou ainda mais, querendo entender o que acontecia. Do-kyung, percebendo a aproximação, tentou esconder Ha-jin atrás da cortina, puxando-o para longe e sorrindo de forma nervosa, negando qualquer coisa suspeita. Ele não queria que Sun-jae pensasse que ele e Ha-jin tivessem um relacionamento além da amizade, e o desconforto era visível em sua expressão. Mas Ha-jin parecia decidido a contrariar essa tentativa de disfarce. Com o rosto corado e uma expressão que misturava desespero e determinação, ele levantou a cortina, revelando-se completamente. Pediu a Do-kyung, com um tom insistente, que o ajudasse, mesmo que fosse apenas uma encenação. Do-kyung congelou por um instante, percebendo que Ha-jin estava apenas blefando, sem realmente precisar de nada. Então, com um sorriso largo e confiante, Ha-jin cumprimentou Sun-jae, que ficou surpreso diante daquela cena inesperada, sem saber exatamente o que pensar sobre aquela relação tão próxima entre os dois. Naquela noite, Do-kyung se encontrou com os amigos que já não conseguiam mais esconder a curiosidade sobre o que realmente acontecia entre ele e Ha-jin. O ambiente estava carregado de expectativa, e Sun-jae, com o olhar cheio de desconfiança, resolveu finalmente confrontar Do-kyung, pedindo que ele revelasse a verdade sobre o que rolava entre ele e o Sun-bae. Do-kyung sentiu o nervosismo subir, o suor começando a aparecer, enquanto tentava manter a calma e negar qualquer envolvimento, preocupado em não deixar uma má impressão. Mas Sun-jae não se deixou convencer tão fácil. Ele insistiu, lembrando que Ha-jin havia dito algo estranho para Do-kyung, e que a última vez em que os dois foram vistos juntos, numa posição que parecia bastante suspeita, só aumentava as dúvidas. A curiosidade dos outros amigos crescia a cada palavra, e Sun-jae, sem querer, acabou revelando que tinha visto Ha-jin em cima de Do-kyung, mas interpretou tudo de um jeito errado. Sem hesitar, ele começou a contar os detalhes para o grupo, descrevendo a cena com uma mistura de surpresa e confusão. Antes que Sun-jae pudesse continuar, Do-kyung rapidamente pediu para que ele falasse mais baixo, preocupado em não ser mal interpretado ou passar vergonha na frente dos outros. O clima ficou tenso, e um dos amigos, ainda desconfiado, perguntou como ele explicava o fato de estarem sempre juntos ultimamente, como se aquilo fosse uma prova clara de algo mais. Do-kyung, já irritado com tantas perguntas e suspeitas, explicou que Ha-jin simplesmente o seguia para todos os lugares, que ele era só muito empolgado e não havia nada além disso entre eles. Mesmo com a irritação, dava para perceber que aquela explicação não era tão simples quanto parecia,
e que por trás da negação havia algo que ele ainda não queria ou não podia revelar. A noite seguiu com um silêncio carregado de dúvidas, enquanto os amigos tentavam entender o que realmente acontecia entre Do-kyung e Ha-jin. Sun-jae mantinha firme sua desconfiança, insistindo que a explicação de Do-kyung não parecia verdadeira. Ele comentava que Ha-jin sempre parecia tranquilo e calmo quando estava perto dos amigos, mas que, por algum motivo, uma sensação estranha o acompanhava toda vez que o via. Outro amigo, que até então permanecia em silêncio, concordava com aquele sentimento, admitindo que também percebia algo diferente no ar sempre que Ha-jin estava por perto, como se algo invisível criasse uma tensão sutil ao redor dele. Do-kyung, surpreso com a conversa, se perguntava se eles realmente estavam falando de Ha-jin naquele momento. A ideia de que seus amigos estivessem tão atentos a cada detalhe o deixava desconfortável, e ele tentava entender o que exatamente eles estavam percebendo. Sun-jae, querendo apoiar o amigo, sugeriu que, pelo jeito amigável e próximo que Ha-jin demonstrava com Do-kyung, era claro que ele gostava dele de um jeito especial. A afirmação soou como um choque para Do-kyung, que, sem paciência para aquela insistência, respondeu com um tom desconfiado e um pouco irritado, deixando escapar um comentário que mostrava seu incômodo com toda aquela situação. Antes que a conversa pudesse se aprofundar ainda mais, a professora entrou na sala, anunciando o início da chamada. O clima mudou instantaneamente e os amigos de Do-kyung começaram a se dispersar, indo para suas mesas. Antes de se afastarem completamente, eles desejaram sorte a Do-kyung, deixando claro que estavam torcendo para que algo acontecesse entre ele e Ha-jin. Aquele apoio, embora bem intencionado, só aumentou o desespero de Do-kyung, que tentou se explicar rapidamente, pedindo que Sun-jae dissesse algo para esclarecer a situação, acusando-o de ser o responsável por espalhar aqueles rumores. No entanto, Sun-jae, já com os fones de ouvido colocados, ignorou completamente o pedido, mergulhando na própria música e deixando Do-kyung sozinho com seus pensamentos. Sentindo o peso da situação e percebendo que as coisas estavam mais sérias do que ele imaginava, Do-kyung suspirou fundo, tentando organizar suas ideias. Aos poucos, ele começou a aceitar a possibilidade de que Ha-jin realmente gostasse dele, mesmo sem conseguir entender o motivo por trás daquele sentimento. A noite seguiu com Do-kyung perdido em seus pensamentos, dividido entre a negação e a aceitação silenciosa daquela nova realidade. Quando o sinal soou, anunciando o fim da aula, um grupo de amigos já aguardava do lado de fora da escola, ansiosos para saber os planos de Do-kyung. Um deles perguntou se ele realmente iria para a casa de Sun-jae, e logo outro demonstrou irritação ao perceber que não havia sido convidado, deixando claro que também queria participar do rolê. Do-kyung, cansado da insistência, explicou com impaciência que não havia rolê algum, apenas uma sessão de estudos marcada. Enquanto isso, Sun-jae, distraído, desviou o olhar e percebeu Ha-jin encostado casualmente em um corrimão próximo. Sem perder tempo, chamou a atenção de Do-kyung, perguntando se aquele era seu veterano. Do-kyung, querendo evitar qualquer conversa sobre Ha-jin e cansado de ser o centro das atenções, respondeu de forma seca e seguiu andando, deixando claro que só queriam ir logo para o lugar combinado. Os amigos, no entanto, trocaram olhares cúmplices e sorrisos maliciosos, como se estivessem tramando algo. Sem hesitar, empurraram Do-kyung na direção de Ha-jin e começaram a correr, incentivando-o a se aproximar. Sun-jae, com um tom de encorajamento, disse para Do-kyung ir com Ha-jin, mas ele, tomado pelo desespero, gritou preocupado com os estudos que deveriam fazer. Mesmo assim, Sun-jae e os outros não desistiram. Determinados a apoiar o que acreditavam ser o início de uma relação entre Do-kyung e Ha-jin, afirmaram que poderiam deixar os estudos para o fim de semana e que não abririam a porta para ele se tentasse fugir daquela situação. De longe, os amigos mostravam seu apoio com sorrisos largos e sinais de coração, enquanto os alunos ao redor começavam a notar a confusão e comentavam entre si. Do-kyung, irritado e envergonhado, percebeu que Ha-jin parecia estar se divertindo com toda aquela situação, como se estivesse adorando o constrangimento que ele sentia. Aquele momento, embora cheio de risos e provocações, carregava uma tensão silenciosa, deixando claro que algo estava mudando entre eles, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de admitir. Enquanto observava Do-kyung se aproximar, Ha-jin mordia uma unha com um sorriso tranquilo, carregado de uma provocação sutil,
como se soubesse que o outro tinha ouvido tudo o que os amigos comentaram. Do-kyung, ao tirar a mochila das costas, não conseguiu esconder a irritação ao perceber que Ha-jin estava por dentro de cada palavra, reclamando com um tom que misturava surpresa e impaciência. Sem perder tempo, Ha-jin desviou o assunto, perguntando o motivo da presença de Do-kyung na escola naquele momento. Do-kyung explicou que estava na sala de estudos porque planejava sair com um amigo e aproveitou para perguntar se Ha-jin ficaria durante o fim de semana. Ha-jin confirmou que sim, mencionando que precisava resolver alguns assuntos, mas que agora tinha um pouco mais de tempo livre, e que isso era de certa forma graças a Do-kyung. A surpresa tomou conta de Do-kyung, que não entendeu imediatamente o que Ha-jin quis dizer. Então, num gesto inesperado, Ha-jin colocou a mão sobre a de Do-kyung, apoiando a cabeça suavemente em seu ombro. A voz dele ficou calma e quase suave, enquanto comentava sobre a lua não estar especialmente brilhante naquela noite, como se aquele detalhe tivesse um significado oculto. O contato repentino fez Do-kyung congelar, o corpo reagindo com um abraço involuntário ao próprio braço, tentando se proteger daquela proximidade inesperada. A reação foi imediata e cheia de desespero, pedindo para Ha-jin o soltar, a voz carregada de incredulidade e um pouco de pânico. Mas Ha-jin não cedeu. Ele segurava firme, recusando-se a soltar o braço de Do-kyung, gritando que não o faria, temendo que ele fugisse se tivesse a chance. O rosto de Ha-jin ficou corado, e ele manteve o olhar fixo nos olhos de Do-kyung, insistindo que não podia mais esperar, lembrando que Do-kyung havia concordado com aquilo. Do-kyung, tomado pelo desespero, entendeu que Ha-jin se referia ao pacto que haviam feito, o acordo pelo qual Ha-jin poderia sugar seu sangue em troca da liberdade para agir como quisesse com ele. A negação veio rápida e intensa, com Do-kyung gritando que não tinha concordado, acusando Ha-jin de tê-lo praticamente forçado a aceitar aquilo. Ha-jin se aproximava devagar, os olhos fixos em Do-kyung, que recuava com o coração acelerado, implorando para que ele se afastasse. Na pressa de escapar, Do-kyung tropeçou na bolsa jogada no chão, quase perdendo o equilíbrio. Instintivamente, segurou a mão de Ha-jin, pedindo para não ser largado, buscando apoio para não cair. Mas Ha-jin, percebendo a oportunidade perfeita, soltou a mão no instante exato, fazendo Do-kyung despencar com força no chão, sentindo a dor latejante nas costas. Do-kyung não conseguiu esconder a irritação, reclamando mentalmente sobre a crueldade de Ha-jin. Sem hesitar, Ha-jin subiu por cima dele, o toque suave das mãos acariciando o rosto de Do-kyung, enquanto um sorriso confiante se formava em seus lábios. A proximidade entre eles aumentava, carregada de uma calma provocativa, como se garantisse que agora não havia mais como fugir e que não havia motivo para medo. Com cuidado, Ha-jin inclinou o rosto de Do-kyung para o lado e, sem qualquer hesitação, mordeu o pescoço dele, começando a sugar seu sangue. Do-kyung, envergonhado e sentindo a pontada da dor, soltou um grito que misturava desconforto e surpresa. Ha-jin respondeu com uma risada leve, zombando da sensibilidade do outro, deixando claro que ele teria que aguentar aquilo. Perto dali, Jae-hyuk, um velho conhecido de Ha-jin, observava a cena com o punho apertado, absorvendo cada palavra e gesto, mas optando por não interferir. Ele permanecia em silêncio, acompanhando a tensão crescente entre Ha-jin e Do-kyung, enquanto a noite se desenrolava ao redor deles. Mais tarde, durante a chamada para os alunos que ficariam na escola no fim de semana, o professor chamou por Ha-jin, que demorou a responder. Quando finalmente surgiu, seu rosto irradiava uma energia vibrante, confirmando não só sua presença, mas também anunciando que Do-kyung passaria o fim de semana ali. Do-kyung, sem muitas alternativas, cumprimentou de forma tímida, sentindo o peso da situação. O professor, visivelmente incomodado, reclamou para que avisassem com antecedência da próxima vez, e Do-kyung concordou sem jeito, consciente do transtorno causado. Entre a multidão, Jae-hyuk observava sorrateiro, misturado aos demais alunos como uma sombra silenciosa. No elevador, o silêncio dominava o ambiente, enquanto Do-kyung esfregava o pescoço marcado pela mordida recente de Ha-jin. Seus pensamentos giravam em círculos, carregados de arrependimento e cansaço. Ele se perguntava se não teria sido melhor ir para a casa de Sun-jae, sentindo-se mal por ter avisado o professor em cima da hora. A culpa recaía sobre Ha-jin,
e ele se questionava por que havia ido até ele, sabendo que aquilo poderia acontecer. O peso do dia e da situação o fazia desejar apenas o conforto da cama. Quando o elevador finalmente chegou ao destino, Do-kyung era o último a sair. No momento em que estava prestes a passar pela porta, sentiu um puxão repentino pela gola da camiseta que o fez parar. A porta começou a se fechar, deixando-o preso dentro do espaço apertado. Confuso e surpreso, ele tentava entender quem o segurava, afirmando com urgência que precisava sair. Foi então que Jae-hyuk, o responsável pelo puxão, os fez retornar ao primeiro andar, alegando que precisavam conversar. Do-kyung, ainda sem reconhecer o rapaz, perguntou quem ele era, a voz carregada de surpresa e desconfiança. Jae-hyuk, com o rosto marcado pela irritação, segurou firme a camisa de Do-kyung e questionou com intensidade por que ele continuava rondando Radin, deixando no ar uma tensão pesada e um mistério que ainda precisava ser desvendado. Do-kyung sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si, muito maior do que qualquer choque que a pergunta de Jae-hyuk poderia causar. O tom irritado do rapaz só aumentava, e ele repetia com firmeza que Do-kyung precisava parar de seguir Radin por aí. Apesar da pressão, Do-kyung manteve a calma e pediu para ser solto, tentando explicar que tudo era um mal-entendido e que podia esclarecer a situação. Mas Jae-hyuk não dava espaço para palavras. Com força, apertou ainda mais a gola da camisa de Do-kyung, afastando o tecido para revelar os furos deixados pelos dentes de Radin no pescoço dele. A expressão de Jae-hyuk carregava uma mistura de raiva e dúvida, enquanto exigia uma explicação para aquilo. A tensão no elevador crescia a cada segundo, e o ar parecia ficar mais pesado. Jae-hyuk estava prestes a desferir um tapa, quando a porta começou a se abrir, interrompendo o momento. Do lado de fora, Tae-hyun surgiu rapidamente sem hesitar e jogou um copo de água no rosto de Jae-hyuk. O choque tomou conta do rosto dele, que ficou ainda mais surpreso ao perceber quem havia interrompido a situação. A irritação deu lugar a um grito com o nome de Tae-hyun, que com seu olhar debochado e aquele sorriso característico, perguntou se ele já tinha se acalmado. Atrás de Tae-hyun, alguns alunos que ouviram os gritos se aproximaram, curiosos para entender o que estava acontecendo. Tae-hyun, com um sorriso que tentava minimizar o conflito, garantiu que nada de grave tinha acontecido. Um dos alunos, tentando aliviar o clima, fez uma piada sobre alguém ter feito xixi no elevador por causa da água que Tae-hyun havia jogado em Jae-hyuk, arrancando risadas contidas dos presentes. Enquanto tudo isso acontecia, Do-kyung permanecia ali, ainda meio atordoado pela presença inesperada de Tae-hyun e aliviado por ter sido salvo por ele naquele momento. O ambiente entre os três ficou carregado, com Jae-hyuk cada vez mais irritado, e Do-kyung e Tae-hyun tensos, conscientes de que aquela situação estava longe de terminar ali. A atmosfera parecia pronta para explodir, mas por enquanto, o silêncio desconfortável dominava o espaço, deixando claro que algo maior estava por vir. Mais tarde, Tae-hyun chamou Do-kyung para passar a noite em seu quarto, oferecendo a cama de baixo com um sorriso gentil que parecia querer aliviar toda a tensão que ainda pairava no ar. Do-kyung, ainda com o coração acelerado pelo susto de quase ter sido agredido sem entender o motivo, sentiu um alívio imediato ao aceitar o convite. Ele agradeceu profundamente a Tae-hyun, reconhecendo que, se tivesse ficado sozinho naquele momento, não sabia como teria reagido ou o que poderia ter acontecido. Tae-hyun, com a mão firme e tranquila pousada no ombro de Do-kyung, transmitia uma segurança que parecia afastar qualquer sombra de medo ou dúvida. Ele falava com calma, tentando fazer Do-kyung entender que tudo já tinha passado e que ele estava bem, que não valia a pena se prender à preocupação. Além disso, Tae-hyun deixou claro que, se algo parecido surgisse novamente, ele não hesitaria em intervir para proteger Do-kyung, garantindo que aquela situação não se repetiria. Enquanto observava o rosto confiante e um pouco convencido de Tae-hyun, Do-kyung não conseguiu evitar que uma dúvida surgisse em sua mente. Ele se perguntava, em silêncio, como exatamente Tae-hyun planejava agir para evitar que aquilo acontecesse de novo. A mistura de curiosidade e apreensão crescia dentro dele, deixando um sentimento estranho que não sabia bem como explicar, mas que o mantinha atento e, ao mesmo tempo, um pouco inquieto. Depois daquele dia, Do-kyung esperava que Tae-hyun não precisasse mais intervir em sua vida, que a situação se acalmasse e que ele pudesse seguir tranquilo. Mas, para sua surpresa,
Jae-hyuk parecia decidido a não dar descanso, incomodando-o sem parar, como se não houvesse amanhã. A presença constante de Jae-hyuk se tornava um peso, uma sombra que não o deixava em paz. Em um dos momentos em que Jae-hyuk o perturbava, a situação saiu do controle e Do-kyung acabou molhado. O choque do frio na pele só aumentava seu desconforto. Por sorte, Sun-jae, seu amigo que estava por perto, percebeu o que acontecia e se ofereceu para ajudar, oferecendo suas roupas de educação física para que Do-kyung pudesse se trocar e se sentir melhor. Do-kyung, já cansado e sem paciência para lidar com aquilo, recusou rapidamente, insistindo que estava bem e que não precisava de ajuda. Nesse instante, Tae-hyun apareceu, com aquele olhar debochado que sempre carregava, e perguntou se Do-kyung realmente estava bem. A irritação acumulada fez Do-kyung responder com um tom mais alto, lembrando que Tae-hyun havia prometido estar ao seu lado e ajudá-lo quando fosse preciso. Enquanto caminhava sozinho, tentando deixar para trás o incômodo do momento, Do-kyung se perdeu em pensamentos. Ele sentia um certo alívio por Tae-hyun não ter agido com violência até ali, mas não conseguia ignorar a semelhança inquietante entre Jae-hyuk e Hajin, que o deixava desconfortável. A dúvida crescia dentro dele. Será que Tae-hyun realmente acreditava que aquilo não merecia sua ajuda? Será que ele entendia o que Do-kyung estava enfrentando? De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um grito do seu nome que o fez virar a cabeça rapidamente. Uma bola surgiu em alta velocidade, vindo direto em sua direção. O tempo parecia desacelerar, e Do-kyung percebeu que não teria como desviar a tempo. O medo tomou conta do seu corpo, que tremeu involuntariamente, enquanto ele tentava se proteger levantando os braços. Mas antes que a bola pudesse atingi-lo, alguém a bloqueou com firmeza. Surpreso por não sentir o impacto, Do-kyung abriu os olhos lentamente e viu Tae-hyun segurando a bola com a mão, impedindo que ela o acertasse. A calma no rosto de Tae-hyun contrastava com a tensão do momento, e ele o lembrou de forma tranquila da promessa que havia feito. Estaria sempre ali para ajudar, não importava o que acontecesse. Aquele gesto simples, mas cheio de significado, trouxe a Do-kyung uma mistura de alívio e confiança, mostrando que, apesar das dificuldades, ele não estava sozinho. Enquanto Do-kyung observava a multidão, seus olhos se fixaram em Jae-hyuk, que segurava a bola com um olhar carregado de frustração por não ter conseguido acertá-lo. A expressão desapontada no rosto de Jae-hyuk deixava claro o quanto ele estava irritado com o fracasso. Quando o rapaz passou perto, Do-kyung não hesitou e se escondeu rapidamente atrás de Tae-hyun, que também acompanhava a cena com atenção, refletindo silenciosamente sobre o temperamento difícil de Jae-hyuk e o quanto ele complicava as coisas. Logo, o alto-falante da escola anunciou que a chamada começaria em 10 minutos, orientando os estudantes a se dirigirem às suas salas. O coração de Do-kyung acelerou com a ideia de enfrentar mais uma vez Jae-hyuk, e o desespero para evitar mais problemas crescia dentro dele. Com um pedido silencioso, ele buscou o apoio de Tae-hyun, pedindo que ficasse ao seu lado depois da chamada, até que aquele incômodo desaparecesse. Tae-hyun, sempre gentil e compreensivo, confirmou com um gesto tranquilo, sentindo uma pontada de pena pela situação difícil que Do-kyung enfrentava. Quando a chamada finalmente terminou e os alunos começaram a se dispersar para seus quartos, Tae-hyun tentou acalmar Do-kyung, falando sobre a espera pelo momento certo para agir, mesmo sem saber exatamente quando ele chegaria. A dúvida pairava no ar, mas havia uma determinação silenciosa em suas palavras. Eles decidiram entrar no elevador juntos, buscando um pouco de segurança na companhia um do outro. Ao chegarem em frente à porta do quarto de Do-kyung, Tae-hyun, com um tom gentil e cuidadoso, perguntou se ele realmente precisava voltar para seu próprio quarto. Ofereceu o seu, explicando que seu colega de quarto quase nunca aparecia, então o espaço estaria livre e tranquilo. Do-kyung hesitou por um instante, pensando no que seria mais correto, já que dividia o quarto com Hajin. Mesmo assim, reconheceu que não haveria problema em aceitar a oferta, sentindo um leve alívio diante da possibilidade de evitar mais conflitos naquela noite. Antes de abrir a porta, Do-kyung se perdia em pensamentos, tentando entender o motivo do afastamento de Hajin. A distância crescente entre eles o deixava inquieto, uma mistura de preocupação e confusão que não o deixava em paz.
Ao girar a maçaneta, encontrou o quarto mergulhado na escuridão e a dúvida surgiu se Ha-Jin já havia ido dormir. No silêncio do ambiente, uma voz calma pedia para que alguém parasse, quebrando a quietude. Os olhos de Do-kyung se ajustaram à penumbra, revelando uma cena inesperada. Jae-hyuk segurava Ha-Jin com uma intimidade que ultrapassava a simples amizade. Sem demonstrar surpresa, Ha-Jin questionava a demora de Do-kyung com uma tranquilidade que contrastava com a tensão do momento. Ignorando a presença dele, Jae-hyuk avançava e o beijava, um gesto ousado e invasivo. Ha-Jin, apesar de corresponder de forma contida, logo expressava sua rejeição com um grito, deixando claro que aquilo não era aceitável. A cena provocava em Do-kyung um desconforto profundo, uma mistura de sentimentos difíceis de processar. Incapaz de suportar a situação, Do-kyung pediu a Tae-hyun que o acompanhasse até seu quarto, buscando um refúgio longe daquele ambiente carregado. Deitado na cama, a imagem daquela cena insistia em ocupar sua mente. Aos poucos, ele começava a compreender o motivo pelo qual Jae-hyuk o perturbava tanto nos últimos tempos. Sentia que algo estava errado, que a raiva de Jae-hyuk não era gratuita. Ha-Jin pressionava Do-kyung sobre o pacto, enquanto já mantinha alguém ao seu lado. Ou Jae-hyuk queria protegê-lo, porque Ha-Jin realmente se importava com ele. Esses pensamentos mexiam com Do-kyung de um jeito estranho, misturando incômodo e irritação. Por mais que aquilo o deixasse desconfortável, não podia negar que a situação o afetava profundamente, despertando sentimentos que ainda tentava entender. Depois de presenciar o beijo entre Ha-Jin e Jae-hyuk, a presença constante de Jae-hyuk no quarto que dividiam se tornou uma sombra incômoda na rotina de Do-kyung. Cada movimento, cada olhar fixo de Jae-hyuk parecia pesar no ar, tornando o ambiente sufocante. Enquanto se ocupava com suas coisas, Jae-hyuk não tirava os olhos de Do-kyung, que, irritado, se revoltava em silêncio contra aquela vigilância constante. Ele sabia que não precisava ser vigiado o tempo todo, pois não tinha intenção alguma de se aproximar de Ha-Jin, mas mesmo assim sentia o peso daquele olhar invasivo. Numa noite em que o desconforto parecia maior, Do-kyung percebeu que sua presença poderia atrapalhar ainda mais a relação tensa entre Ha-Jin e Jae-hyuk. Sem querer causar mais problemas, recolheu seu travesseiro com cuidado e decidiu, em seus pensamentos, que passaria a noite com Tae-hyun novamente, buscando um refúgio longe daquela atmosfera carregada. Enquanto isso, no quarto, Jae-hyuk soltava risadas altas, provocando Do-kyung de longe, enquanto Ha-Jin permanecia em silêncio, observando a cena com um olhar triste e distante, como se carregasse um peso que não conseguia dividir. Depois de alguns minutos, Do-kyung se dirigiu até o quarto de Tae-hyun. Ao abrir a porta lentamente, esperava que ele não se importasse com sua presença naquela noite mais uma vez. No entanto, ao entrar, percebeu que Tae-hyun não estava ali. Sentou-se na cama, sentindo o silêncio do quarto preencher o espaço ao seu redor. De repente, uma mão firme puxou sua camiseta, fazendo-o cair deitado na cama. O abraço que o envolveu trouxe uma mistura de surpresa e confusão. Ao erguer o rosto para descobrir quem o segurava, encontrou Ha-Jin sorrindo de forma ampla e animada, transmitindo uma alegria contagiante pela chegada de Do-kyung. Aquele momento, inesperado e cheio de calor, trouxe um alívio silencioso para Do-kyung, que sentiu, mesmo que por um instante, que não estava sozinho diante das complicações que o cercavam. Assim que Do-kyung se deitou na cama, um abraço inesperado o envolveu, fazendo seu corpo estremecer de surpresa. Mesmo ao perceber que era Ha-Jin ao seu lado, o choque não desaparecia e uma mistura de confusão e nervosismo tomava conta dele. Ha-Jin, com um sorriso travesso e despreocupado, parecia se divertir com a reação de Do-kyung, como se aquele momento fosse apenas uma brincadeira leve. Sem hesitar, ele o segurou firme, cobrindo a boca de Do-kyung para impedir qualquer som que pudesse escapar, exigindo silêncio imediato. Com a boca tampada, Do-kyung tentava entender o que estava acontecendo, seus olhos buscando respostas enquanto tentava perguntar, mesmo abafado, o motivo daquela presença inesperada. Ha-Jin, por sua vez, fingia não entender nada, negando qualquer conhecimento do que Do-kyung tentava comunicar. Quando finalmente liberou a boca de Do-kyung, a incredulidade dominava o jovem, que não conseguia acreditar que Ha-Jin havia chegado ali antes dele, especialmente porque Ha-Jin estava no quarto deles momentos antes.
Com uma calma quase provocativa, Hajin explicou que desceu pela janela como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo, algo que não exigia esforço ou preocupação. Do-kyung, ainda desconfiado, levantou a possibilidade de Jae-hyuk estar à sua procura, já que o outro aluno não desgrudava de Hajin nos últimos dias, tornando a situação ainda mais tensa. Hajin revelou que Tae-hyun estava cuidando desse problema, embora a chance de serem descobertos fosse alta. Na verdade, Hajin havia trocado de lugar com Tae-hyun, que se escondia sob as cobertas, mantendo-se invisível para Jae-hyuk, que continuava a procurar sem perceber o disfarce. A tensão no quarto aumentava, mas Hajin mantinha a tranquilidade como se estivesse no controle de tudo, enquanto Do-kyung tentava processar cada detalhe daquela situação inesperada e cheia de segredos. Hajin apoiou as mãos firmemente nos ombros de Do-kyung, aproximando o rosto corado até quase encostar no dele. A hesitação no olhar revelava o quanto ele vinha se segurando, especialmente porque Jae-hyuk estava sempre por perto, tornando tudo mais difícil. Com uma mistura de timidez e necessidade, Hajin pediu um pouco de sangue, um pedido que carregava um peso invisível entre eles. Do-kyung reagiu rapidamente, cobrindo a boca de Hajin para impedir qualquer tentativa de sugar seu sangue, enquanto a decepção se fazia clara em sua voz. Ele não conseguia acreditar que aquele era o motivo da visita de Hajin. Sem se preocupar com a reação, Hajin confirmou o pedido, como se fosse algo natural e inevitável. A frustração tomou conta de Do-kyung, que cerrou os dentes, sentindo-se magoado por ser visto apenas como uma fonte de sangue. Ele rejeitou a ideia, sugerindo que Hajin pedisse para Jae-hyuk, como se quisesse afastar essa necessidade que o incomodava tanto. Hajin, por sua vez, sorriu de forma ampla e negou com firmeza, deixando claro que não podia recorrer a Jae-hyuk para isso. A dúvida e a tristeza apareceram no rosto de Do-kyung, que não conseguia entender por que Hajin insistia nele, e não no outro. A sensação de ser menos importante do que Jae-hyuk o atingia fundo, fazendo-o questionar se Hajin achava que podia fazer o que quisesse com ele sem se importar com seus sentimentos. Percebendo o impacto de suas palavras, Hajin tentou amenizar a situação, dizendo que não faria nada contra a vontade de Do-kyung e buscando uma reconciliação silenciosa, perguntando se estavam bem agora. Mas Do-kyung não conseguia esconder a mágoa que ainda carregava. Aquilo não era o que ele queria ouvir, e sua tristeza permanecia evidente. Hajin, buscando entender o que realmente precisava ser dito, perguntou o que ele gostaria de ouvir, mostrando uma vontade sincera de se aproximar e resolver o que estava entre eles. Por alguns segundos, Do-kyung ficou em silêncio, prestes a revelar seus verdadeiros sentimentos, quando um barulho forte na porta interrompeu o momento, trazendo uma tensão inesperada e quebrando o clima delicado que se formava entre os dois. Jae-hyuk invadiu o quarto com um impulso brusco, a porta se abrindo com força, enquanto sua voz alta cortava o silêncio, chamando por Hajin, com uma urgência que não deixava dúvidas sobre sua determinação. Tae-hyun, tentando manter a situação sob controle, negava com firmeza a presença de Hajin, esforçando-se para esconder o amigo e evitar um confronto direto. Do-kyung, ainda tentando entender o que acontecia, percebeu que Hajin havia desaparecido no instante em que Jae-hyuk entrou, sumindo tão rápido que parecia ter se esvaído no ar, deixando um vazio inesperado no ambiente. A frustração de Jae-hyuk crescia a cada segundo que passava sem encontrar Hajin, sua voz carregada de irritação e impaciência, reclamando alto pela ausência do amigo. Do-kyung, por sua vez, ficava imerso em dúvidas, tentando imaginar para onde Hajin teria ido, impressionado pela rapidez com que ele desapareceu diante do susto causado pela entrada repentina. O silêncio voltou a tomar conta do quarto quando Jae-hyuk fechou a porta com um estrondo, saindo apressado e deixando para trás um ar pesado e tenso. Com a saída de todos, o quarto finalmente se acalmou e Do-kyung se deixou cair na cama, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. O clima carregado da conversa ainda pairava no ar, fazendo com que ele se mexesse inquieto, como se tentasse afastar pensamentos incômodos. Ele reclamava silenciosamente consigo mesmo, questionando por que havia dito aquelas palavras para Hajin, se estava agindo de forma confusa e até estranha. A dúvida sobre o que realmente o incomodava o consumia, e o rosto corava involuntariamente ao lembrar dos momentos com Hajin,
da proximidade e dos sentimentos que começavam a se revelar. Enquanto esses pensamentos rodavam sem parar em sua mente, a exaustão foi tomando conta, e Do-kyung acabou cedendo ao sono, mergulhado em um turbilhão de emoções que ainda não conseguia entender completamente, deixando que o descanso levasse embora, ao menos por enquanto, a confusão que o dominava. Na manhã seguinte, Do-kyung entrou na escola sem imaginar o que o aguardava. De repente, seus amigos surgiram ao redor, carregando um bolo decorado e espalhando confetes pelo ar, criando um clima de festa inesperada. Em uníssono, eles celebraram o aniversário dele, enchendo o ambiente com alegria contagiante. Do-kyung ficou surpreso, um misto de confusão e felicidade tomando conta, pois nem sequer lembrava que aquele dia marcava seu aniversário. Ao questionar a confirmação da data, os amigos riram, brincando sobre o esquecimento e mencionando que, quando foram ao seu quarto mais cedo, encontraram outra pessoa no lugar, sugerindo que ele havia trocado de quarto. Enquanto isso, Ha-jin passava por perto e não conseguiu evitar ouvir a conversa. Observando Do-kyung, que se mostrava genuinamente contente com a surpresa, Ha-jin ficou pensativo, reconhecendo para si mesmo que aquele realmente era o aniversário do amigo. A cena despertava nele uma mistura de sentimentos, uma curiosidade silenciosa, que o fazia querer se aproximar mais. Mais tarde, Do-kyung estava imerso nos estudos, tentando focar nas páginas à sua frente, quando um som suave de batidas na janela interrompeu sua concentração. Ao olhar para fora, encontrou Ha-jin ali, com um sorriso aberto e um olhar que transmitia leveza e cumplicidade, perguntando se ele estava mesmo estudando. Com um leve rubor no rosto e um sorriso tímido, Ha-jin piscou para Do-kyung e o convidou para ir a um lugar com ele. Sem hesitar, Do-kyung aceitou o convite, deixando a rotina de lado por um momento. Após caminharem juntos por alguns minutos, Ha-jin guiou Do-kyung até o terraço do prédio do dormitório, um lugar simples, mas com uma vista que parecia guardar segredos. Do-kyung, ainda tentando entender o motivo daquela escolha, perguntou se aquele era o lugar que Ha-jin queria mostrar. Ha-jin soltou uma risada leve, provocando se ele estava desapontado com a simplicidade do local. Do-kyung, com um sorriso tímido e um leve rubor subindo ao rosto, confessou que gostava do terraço, pois era a primeira vez que estava ali, e não esperava encontrar tantas estrelas brilhando no céu escuro, como se o universo inteiro estivesse ali, só para ele. Ha-jin ficou surpreso ao ver aquele sorriso aberto e sincero, algo que nunca tinha visto em Do-kyung antes. Um calor suave subiu em seu rosto, enquanto ele percebia o quanto aquele momento parecia especial para o amigo. O silêncio confortável que se instalou entre eles foi interrompido por Do-kyung, que perguntou o verdadeiro motivo de ter sido levado até ali. Com uma hesitação quase imperceptível, Ha-jin revelou que queria simplesmente observar as estrelas ao lado dele. A ideia pegou Do-kyung de surpresa e ele se perguntou por que Ha-jin escolheria aquele momento para isso. Ha-jin, com a voz calma e serena, explicou que, embora já tivesse passado da meia-noite e o aniversário tecnicamente fosse no dia anterior, ele havia descoberto a data especial. Admitiu que soube tarde demais para preparar algo, mas quis compensar mostrando seu lugar favorito na escola. Ao compartilhar isso, Ha-jin abriu um sorriso largo e cheio de entusiasmo, iluminando o ambiente e tornando aquele instante ainda mais único para os dois. Do-kyung ainda lutava para aceitar a ideia de que talvez não fosse tão importante para Ha-jin quanto gostaria. A voz dele tremia, carregada de uma insegurança que mal conseguia esconder, enquanto tentava dizer que não precisava de nada vindo dele. Ha-jin, surpreso com aquela reação, não conseguia entender o motivo da rejeição. Ele ressaltava, com uma sinceridade quase doce, que aquele presente não era como os outros, que estava oferecendo algo diferente, uma lembrança verdadeira, algo que valia mais do que qualquer coisa material. Mas Do-kyung, com a tristeza ainda evidente na voz, explicou que não se tratava do presente em si, e sim do motivo pelo qual Ha-jin estava fazendo algo especial por ele naquele dia. Afinal, eles não eram tão próximos assim, e aquilo parecia estranho demais para ele aceitar sem questionar. Sem perder a ternura, Ha-jin segurou o braço de Do-kyung num abraço leve, tentando mostrar que se importava, mesmo diante da frieza que sentia. Ele confessava, em silêncio, que aquelas palavras o machucavam mais do que podia admitir. Ainda assim, com um tom brincalhão, propôs uma espécie de acordo, pedindo um gole do sangue de Do-kyung como forma de perdão, como se aquilo fosse capaz de curar qualquer mágoa.
Aproximando-se devagar do pescoço de Do-kyung, Ha-jin estava prestes a morder quando foi surpreendido pela reação rápida do amigo, que afastou sua boca com as mãos, a decepção clara em cada gesto. Do-kyung, com a voz carregada de desânimo, sugeriu que Ha-jin fosse procurar Shim Jae-hyuk para aquilo, como se quisesse evitar aquela proximidade. Irritado, Ha-jin não conseguiu esconder o incômodo e questionou por que Do-kyung sempre mencionava Jae-hyuk quando ele tentava beber seu sangue. Ele lembrava que aquilo já tinha acontecido antes e queria entender o que Do-kyung esperava que dissesse. A pergunta veio carregada de provocação, insinuando que talvez ele estivesse com ciúmes do outro. O impacto daquela palavra fez Do-kyung congelar no lugar, o rosto queimando de surpresa e constrangimento. Irritado, ele negou com força, quase gritando que não sentia ciúmes. Mas Ha-jin, percebendo a reação, começou a zombar, apontando como Do-kyung estava nervoso e insistindo que aquilo só podia ser ciúmes. Tentando se explicar, Do-kyung gaguejou, o rosto vermelho, afirmando que não sentia nada disso, apenas não queria se envolver na treta de casal entre Ha-jin e Jae-hyuk. A expressão usada pegou Ha-jin de surpresa, e Do-kyung, já sem paciência, franziu a sobrancelha e questionou por que Ha-jin estava tão chocado, já que, para ele, os dois claramente estavam juntos. A irritação tomou conta de Ha-jin, que negou veementemente qualquer namoro entre eles, mandando Do-kyung ficar quieto com uma voz firme e alterada. Assustado com a fúria do amigo, Do-kyung não teve outra escolha senão concordar, temendo o que poderia acontecer se continuasse a insistir. O silêncio que se seguiu carregava uma tensão difícil de dissipar, deixando no ar sentimentos confusos e palavras não ditas entre os dois. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, carregado de uma tensão que parecia pesar no ar. Do-kyung, com a voz trêmula e cheia de hesitação, resolveu quebrar aquele momento, perguntando se Ha-jin tinha certeza de que eles não estavam namorando, mas que, mesmo assim, mantinham algum tipo de envolvimento mais íntimo. A resposta veio rápida e carregada de irritação. Ha-jin ameaçou Do-kyung, deixando claro que, se ele continuasse a mencionar Jae-hyuk, poderia acabar empurrado do terraço. A ameaça, embora dita com um tom sério, carregava um misto de nervosismo e impaciência. Do-kyung ficou em silêncio, mas o aperto nos dentes denunciava o turbilhão de emoções que tentava controlar. A dúvida que o consumia era maior do que o medo. Ele precisava entender qual era, afinal, a verdadeira relação entre Ha-jin e Jae-hyuk. Com o coração acelerado, ele se segurava para não perguntar diretamente, mas a curiosidade era inevitável. Antes que pudesse insistir, Ha-jin desviou o assunto, chamando Do-kyung pelo nome com uma voz baixa e neutra, quase como se tentasse manter a calma. Ele comentou que havia reparado que Do-kyung passava muito tempo com Tae-hyun nos últimos dias. A surpresa tomou conta de Do-kyung, que se perguntou por que Ha-jin falava aquilo do nada e o que viria a seguir. Com um tom hesitante, Ha-jin revelou o que realmente o incomodava. Ele não suportava ver Do-kyung e Tae-hyun juntos. Confessou que tinha feito um grande esforço para que Do-kyung aceitasse fazer um pacto com ele, mas que Tae-hyun se aproximou dele rapidamente, como se ameaçasse aquele vínculo. A confissão, que poderia parecer sincera, soava mais como um ciúme velado, especialmente porque Ha-jin queria ser o único a beber o sangue de Do-kyung, e Tae-hyun, também vampiro, poderia tomar seu lugar. Do-kyung sentiu uma decepção profunda diante daquela preocupação limitada, como se o que realmente importasse para Ha-jin fosse apenas o sangue, e não ele como pessoa. Mesmo assim, ele não disse nada, guardando para si o que sentia, enquanto o silêncio voltava a se instalar entre eles, carregado de sentimentos não ditos e uma distância que parecia crescer a cada palavra não pronunciada. Ha-jin, com as bochechas tingidas de um leve rubor, assumiu um tom firme e autoritário, deixando claro que Do-kyung não podia ceder seu sangue a Tae-hyun, mesmo que ele pedisse. A determinação na voz de Ha-jin carregava um misto de proteção e ciúmes, revelando o quanto aquele assunto o incomodava. Do-kyung, inicialmente reclamando, logo mudou o tom para uma zombaria leve, questionando por que ele daria seu sangue e sugerindo que, na verdade, Ha-jin estava com ciúmes. A provocação pairou no ar, e, sem hesitar, Ha-jin confirmou, o rosto corando ainda mais, admitindo abertamente que sentia ciúmes, e que aquilo só mostrava o quanto gostava dele.
O impacto da sinceridade de Ha-jin atingiu Do-kyung de forma inesperada. Seus olhos se arregalaram e um rubor intenso subiu ao seu rosto, revelando a surpresa e a confusão que aquelas palavras despertavam. Ha-jin, percebendo que talvez tivesse se exposto demais, sentiu o calor do constrangimento crescer, enquanto pensava que talvez tivesse ido longe demais naquela confissão. Mesmo assim, Do-kyung, com uma firmeza que contrastava com sua timidez, afirmou que, apesar da revelação, continuaria a passar tempo com Tae-hyun, deixando claro que não mudaria sua atitude. Ha-jin não deixou passar a provocação sem resposta, reclamando com um tom que misturava brincadeira e irritação, chamando Do-kyung de mal. Enquanto isso, Do-kyung permanecia imerso na intensidade daquele momento, sentindo seu coração acelerar de um jeito que não esperava. O rubor no rosto denunciava o quanto aquelas palavras sinceras mexiam com ele, surpreendendo-se com a força do sentimento que brotava, só por ouvir Ha-jin admitir o que guardava dentro de si. O silêncio que se seguiu ficou carregado de emoções não ditas, enquanto os dois permaneciam ali, cada um lidando com o turbilhão de sensações que aquele instante havia provocado. Na manhã seguinte, um rumor começou a se espalhar pela escola, ganhando força a cada conversa sussurrada nos corredores. Diziam que sons estranhos vinham do dormitório dos meninos, risadas que pareciam ecoar além das paredes, vindas do lado de fora da janela. Um Sanbei comentou que certa noite, enquanto estudava sozinho, viu algo escuro deslizar rapidamente pela sua janela, deixando um misto de medo e curiosidade no ar. Do-kyung, ao passar perto do grupo que falava sobre isso, sentiu o rosto queimar de vergonha e o suor frio escorrer pela testa. O simples fato de saber que estavam falando dele e de Ha-jin o deixava inquieto, quase sem fôlego. Ele tentava afastar os pensamentos, desejando que ninguém descobrisse o que realmente acontecia ali. A sensação de ser observado e julgado apertava seu peito, fazendo-o querer desaparecer. De repente, Tae-hyun surgiu ao seu lado, quebrando o silêncio com uma observação sobre Ha-jin não ser muito cuidadoso. Do-kyung, sem perceber a presença do amigo, concordou de forma automática, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas, ao se dar conta de quem estava ali, um sobressalto percorreu seu corpo, e o nervosismo voltou a tomar conta. Com o sorriso gentil que sempre carregava, Tae-hyun pediu alguns minutos para conversar, e Do-kyung, hesitante, aceitou, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto caminhavam até o banco da praça, o silêncio entre eles parecia carregado de perguntas não ditas. Do-kyung não conseguiu segurar a curiosidade e perguntou se algo estava errado. Tae-hyun, com um tom tranquilo, explicou que não havia nada grave, apenas queria falar sobre os rumores que tinham começado por causa dele e de Ha-jin. O rosto de Do-kyung ficou ainda mais vermelho, e a hesitação em sua voz denunciava o desconforto de ser o centro daquela história. Para surpresa dele, Tae-hyun já sabia de tudo e não parecia surpreso. Com uma risada leve, Tae-hyun contou que eles estavam sempre falando alto e fazendo barulho, o que chamava a atenção. Para os humanos normais, a risada alta de Ha-jin soava como algo estranho, quase sobrenatural, o que só alimentava os boatos. Do-kyung sentiu o peso daquela revelação, percebendo que, por mais que tentasse esconder, a verdade estava cada vez mais difícil de passar despercebida. O rosto de Do-kyung permanecia intensamente vermelho, a vergonha crescendo dentro dele como uma chama difícil de apagar. O pensamento sobre a conversa no seu aniversário invadia sua mente, trazendo um desconforto quase insuportável. A ideia de que Tae-hyun poderia ter ouvido aquilo fazia seu coração acelerar, como se estivesse exposto diante de todos, vulnerável e sem defesa. A sensação de ser descoberto o deixava quase sem ar, como se o mundo ao redor tivesse parado para observá-lo. Percebendo o desespero que tomava conta de Do-kyung, Tae-hyun tentou acalmá-lo, explicando que não conseguia ouvir tudo, apenas alguns sons altos que escapavam. Essa tentativa de tranquilizar trouxe um breve alívio, e Do-kyung, quase emocionado, sentiu uma onda de gratidão silenciosa por Tae-hyun ser tão compreensivo e gentil naquele momento difícil. Mas logo, o tom de Tae-hyun ficou mais sério, carregado de preocupação. Ele alertou que se os rumores continuassem a se espalhar, as consequências poderiam ser perigosas para os dois. Tae-hyun mencionou a possibilidade de alguém estar esperando no terraço, curioso para desvendar o que realmente acontecia,
ou até mesmo alguém que pudesse ver Ha-Jin descendo pela janela. Apesar das promessas de Ha-Jin de agir com cuidado, Tae-hyun não acreditava totalmente nisso, especialmente ao lembrar do jeito descuidado com que Ha-Jin lidava com a fechadura da porta do terraço. Ele confessou que vinha consertando a fechadura para Ha-Jin, mas sabia que não poderia continuar fazendo isso para sempre. A preocupação maior era que a segurança acabasse percebendo a porta forçada, aumentando o risco de serem descobertos e trazendo problemas ainda maiores. Com um gesto de apoio, Tae-hyun pousou a mão no ombro de Do-kyun, transmitindo confiança e solidariedade. Então, em um sussurro quase imperceptível, compartilhou um plano que pegou Do-kyun de surpresa. A ideia, inesperada e delicada, parecia abrir uma nova possibilidade para enfrentar aquela situação complicada, dando a Do-kyung uma esperança silenciosa em meio à tensão que o cercava. Mais tarde, Do-kyung tentava se concentrar nos estudos, mas o resmungo constante de Ha-Jin quebrava sua atenção a cada instante. A irritação crescia silenciosamente, até que a voz firme de Do-kyung se fez ouvir, mostrando o quanto ele precisava de silêncio para se preparar para as provas. Ha-Jin, ainda inquieto e claramente abalado, não conseguia esconder a frustração que sentia por ter sido repreendido por Tae-hyun. A raiva e a incredulidade tomavam conta dele, enquanto ele se revoltava contra a situação, achando que Tae-hyun não entendia nada do que acontecia entre eles. Sem pensar duas vezes, Do-kyung se aproximou rapidamente e, num gesto impulsivo, cobriu a boca de Ha-Jin para impedir que ele continuasse a fazer barulho e acabasse causando problemas para os dois. Enquanto segurava a boca do amigo, Do-kyung refletia que Tae-hyun provavelmente já tinha tido uma conversa parecida com Ha-Jin, tentando alertá-lo sobre o comportamento. Quando finalmente tirou a mão, Ha-Jin não se conteve e reclamou, mostrando que não se importava com as broncas e acusando Do-kyung de agir da mesma forma, dizendo que ele também o fazia se sentir mal com suas reclamações. Do-kyung manteve a postura séria, explicando que era natural Ha-Jin se sentir mal, já que fazer barulho tão tarde da noite não era algo aceitável. A irritação aumentava ao perceber o jeito dramático de Ha-Jin, que parecia exagerar a situação. Enquanto isso, os pensamentos de Do-kyung voltavam para Tae-hyun, questionando silenciosamente por que ele precisava ser tão gentil, já que essa gentileza só complicava ainda mais sua vida, deixando tudo mais difícil de lidar. Do-kyung não conseguia afastar da mente as palavras que Tae-hyun havia sussurrado naquela manhã, revelando seu plano para que eles se encontrassem no quarto dele dali em diante. A proposta parecia segura, um refúgio longe dos olhares curiosos e dos rumores que circulavam pela escola. Mesmo assim, a ideia o deixava inquieto, como se algo dentro dele resistisse. Não era como se ele realmente quisesse se encontrar com Tae-hyun por vontade própria, e a simples possibilidade de se afastar de Ha-Jin criava um vazio estranho, uma sensação de perda que o fazia hesitar. Por que então aquelas palavras insistiam em ecoar em sua cabeça, ocupando cada pensamento? A lembrança da noite no terraço surgiu de repente, trazendo à tona a voz de Ha-Jin, que havia confessado gostar dele. O coração de Do-kyung disparou, batendo forte contra o peito, enquanto o rosto queimava em um rubor intenso. Era como se aquela memória tivesse o poder de desarmá-lo, deixando-o vulnerável e confuso. Ele se repreendia silenciosamente, tentando afastar aquele sentimento que brotava do nada, sem explicação, como uma chama inesperada que ameaçava consumir sua razão. Por que aquela lembrança insistia em aparecer justamente agora, quando ele mais precisava de clareza? Sem que percebesse, Ha-Jin, com seus sentidos aguçados por ser vampiro, captava de longe o ritmo acelerado do coração de Do-kyung. A batida intensa, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, chegava até ele como um sussurro silencioso, revelando emoções que as palavras não conseguiam expressar. Era como se, mesmo à distância, Ha-Jin pudesse sentir a turbulência que tomava conta do amigo. Um sinal mudo de tudo o que estava acontecendo dentro dele. A conexão entre os dois parecia ir além do que qualquer conversa poderia alcançar, marcada por sentimentos profundos e silenciosos que se manifestavam no simples bater do coração. O silêncio do quarto foi quebrado de repente pelo som da porta se abrindo, fazendo com que ambos se encolhessem rapidamente sob a coberta, abraçados em um gesto instintivo de proteção.
O coração de Do-kyung disparava, enquanto ele tentava controlar a respiração para não serem descobertos. Um aluno, que parecia ser colega de quarto de Tae-hyun, começou a vasculhar os armários, resmungando baixinho sobre algo que encontrou ali, como se estivesse incomodado com a presença daquele objeto inesperado. Do-kyung, ainda por cima de Ha-jin, sentia a irritação crescer ao perceber que aquele colega realmente frequentava o quarto de Tae-hyun, confirmando suas suspeitas, e deixando claro que Tae-hyun não estava tão distante quanto parecia. A posição em que se encontravam, apertados sob a coberta, parecia suspeita demais, e a mente de Do-kyung fervilhava de pensamentos confusos e preocupados, tentando imaginar o que aquele estranho poderia pensar se os descobrisse ali. Enquanto isso, Ha-jin, aproveitando a proximidade, sussurrou baixinho, com um tom brincalhão e quase desafiador, expressando o quanto achava engraçado o risco que corriam ao estarem tão expostos. Do-kyung, por dentro, se desesperava, repreendendo mentalmente Ha-jin por parecer querer que fossem pegos de propósito, achando o comportamento irritante e imprudente. O pescoço de Do-kyung estava tão perto de Ha-jin que este sentia o calor e o ritmo acelerado do amigo, o que despertava um desejo difícil de controlar. A vontade de beber um pouco do sangue de Do-kyung surgia com força, uma tentação que parecia impossível de resistir naquele momento. Mesmo sabendo que Do-kyung não permitiria e provavelmente reclamaria, Ha-jin se deixou levar pelo impulso, acreditando que um pequeno gesto não faria mal. Sem hesitar mais, Ha-jin mordeu o pescoço de Do-kyung, que se sobressaltou com o toque inesperado, o susto misturado com a surpresa, criando uma tensão palpável entre os dois. Aquele instante carregava uma mistura de nervosismo, intimidade e uma conexão silenciosa que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar, deixando ambos imersos em sentimentos profundos e complexos, mesmo em meio ao perigo de serem descobertos. O colega de quarto de Tae-hyun, que entrou no quarto e logo percebeu um movimento estranho sob a coberta. A dúvida surgiu rapidamente, se perguntando se Tae-hyun estaria dormindo. Seus olhos se fixaram na coberta que se mexia demais, revelando para sua surpresa 2 pares de pés que escapavam para fora do tecido. O choque tomou conta dele ao imaginar que Tae-hyun poderia estar dividindo o quarto com alguém. Sem querer atrapalhar o momento, ele se afastou devagar, esboçando um sorriso sem jeito, enquanto pensava que talvez fosse hora de considerar trocar de quarto. Assim que a porta se fechou atrás dele, Do-kyung explodiu em irritação, saltando da coberta. A sensação de ter seu sangue chupado sem permissão ainda queimava em sua pele, e a frustração transbordava em um grito abafado que carregava o nome de Ha-jin. Ha-jin, com as bochechas tingidas de vermelho e a boca manchada pelo sangue, parecia constrangido, reconhecendo silenciosamente a raiva do amigo. O coração de Do-kyung acelerava ao encarar aquele rosto satisfeito, uma mistura confusa de surpresa e indignação o paralisava, deixando-o sem palavras. Sem esperar uma reação, Ha-jin limpou o sangue que escorria em sua boca na blusa de Do-kyung, o gesto carregado de uma timidez inesperada. Com um ar atrapalhado, ele anunciou que iria para o quarto deles, fugindo rapidamente pela porta, antes que a situação pudesse se tornar ainda mais embaraçosa. A pressa em escapar deixava claro que Ha-jin sabia ter ultrapassado um limite, enquanto Do-kyung permanecia ali, imerso em choque e tentando processar tudo o que acabou de acontecer naquele instante carregado de tensão e emoção. Sentado na cama, Do-kyung passava a mão pelo pescoço, onde a mordida ainda deixava uma marca quente e dolorida. O rosto rapidamente se tingia de vermelho, enquanto uma mistura de vergonha e confusão invadia seus pensamentos. Ele tentava entender o que acabou de acontecer, questionando-se sobre o comportamento estranho de Ha-jin. Será que ele sempre ficava assim depois de beber sangue? A expressão ofegante e intensa parecia exagerada, quase como se tivesse feito algo proibido ou obsceno. Do-kyung tentava lembrar da primeira vez que foi mordido, mas tudo o que vinha à mente era a luta para resistir, um esforço silencioso para não se entregar. Aquela lembrança se misturava com a noite no terraço, quando pela primeira vez sentiu algo diferente por Ha-jin, chegando até a achar o vampiro fofo, apesar de tudo. De repente, o pensamento foi interrompido ao notar gotas de sangue escorrendo do pescoço, caindo lentamente sobre a mão, que tentava limpar a ferida.
O choque tomou conta do corpo inteiro, que começou a tremer involuntariamente. O medo e a surpresa se misturaram em um grito desesperado, rompendo o silêncio do dormitório e ecoando pelos corredores. Mais tarde, a porta foi batida com firmeza e o responsável pelos dormitórios apareceu, visivelmente irritado com o barulho. Do-kyung recebeu uma advertência para fazer menos barulho e foi penalizado com 1 ponto. Enquanto ouvia as palavras duras, uma sensação de injustiça crescia dentro dele. Nos pensamentos, ele se revoltava contra a situação, sentindo-se pressionado e impotente diante de tudo o que acontecia, como se estivesse preso em um ciclo que não conseguia controlar. A mistura de medo, vergonha e frustração deixava seu coração pesado, enquanto ele tentava encontrar uma forma de lidar com tudo aquilo sem perder o equilíbrio. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.